Você já se perguntou por que muitas vezes parece que vivemos uma verdadeira montanha-russa na nossa vida espiritual? Em um momento eu quero buscar mais a Deus, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero me santificar e daqui a pouco não quero mais nada. Por que será que nós vivemos esses altos e baixos? No momento você está bem com Deus, vivendo o extraordinário de Deus, estou no meu ápice. E daqui a pouco está lá embaixo, desanimado, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo nem para ir para a igreja. Por que isso? Porque nós somos tão inconstantes na nossa vida espiritual. É isso que nós iremos ver hoje no programa Fé no Diálogo. Estamos de volta com o programa Fé no Diálogo e o tema de hoje é inconstância espiritual, algo que a maioria, se não todas as pessoas passam em sua vida. E para falar um pouco mais sobre esse tema, hoje nós estamos com duas convidadas especiais, né? Hoje aqui o ambiente ficou mais belo, olha, duas mulheres, que bacana, é um prazer poder tê-las aqui hoje com a gente no programa. E nós vamos falar aí sobre inconstância espiritual, mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para a galera. Olá, meu nome é Carla Vitória, tenho 18 anos, sou da Igreja Batista, sou líder dos jovens e adolescentes, estou trabalhando aí para ser supervisora daqui a uns tempinho e estou no primeiro ano na faculdade de nutrição, lá na Unigran, e moro aqui em Viema atualmente. Meu nome é Viviane, é um prazer estar aqui também. Eu curso o segundo ano do ensino médio aqui em Viema, sou membro da Igreja Batista de Viema e sou líder de um PGM. Legal, obrigado aí pela participação de vocês. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o tal da inconstância espiritual. No Salmo 1, fala sobre dois tipos de pessoas. Uma que é a árvore, que é uma pessoa constante, e a palha, que é a pessoa inconstante. A palha são aquelas pessoas que começam a sua vida espiritual, que vão num retiro e, é como se um vento assoprasse, aquela pessoa se levanta naquela empolgação, volta para casa, fala, vou orar 2 horas por dia, vou ler mais a Bíblia, vou evangelizar a minha cidade inteira. Mas daqui a pouco passa um tempo, aquilo vai se esfriando e a pessoa já não quer nem fazer mais nada. Já a árvore são aquelas pessoas que têm um crescimento lento, é um processo, é um desenvolvimento gradativo, né? Vai crescendo aos pouquinhos, vai amadurecendo, vai firmando as suas raízes. A palha é uma coisa frágil, uma faísquinha, ela pega fogo e aquele fogo daqui a pouco já apaga também. Já a árvore, ela aguenta tempestade, ela aguenta traição, doença, ela aguenta fofoca, ela firma as suas raízes. E a última diferença aqui que eu quero falar sobre essas duas é que a árvore ela dá frutos. E esses frutos servem para alimentar outras pessoas. Já a palha é improdutiva. Então, nós iremos falar sobre isso, sobre constância e inconstância. E o tema é inconstância espiritual. Vou fazer aqui algumas perguntinhas só para a gente poder começar o nosso bate-papo, tá? A primeira pergunta é, na sua vida espiritual, seu crescimento costuma ser de uma forma gradual ou inconstante através dos picos? Bom, primeiramente, se formos ano passado, eu diria que era mais para picos. Tipo, tinha algum retiro espiritual, algum congresso, eu me animava muito, muito mesmo. E aí, depois, quando eu chegava em casa, aí realmente eu via que, nossa, o que será que aconteceu? Parece que mudou, fiquei mais para baixo, sabe? Não sentia mais aquela coisa. Mas se eu for pegar para esse ano, eu diria que é gradual, sabe? É uma coisa que vai crescendo aos poucos, que vai sendo constante. E eu acho que
eu tenho trabalhado muito isso, então acho que sou mais de forma gradual hoje. Legal. E você, Vi? Você citou a questão do retiro, né? Esses tempos que o foco é esse, né? A gente se alimentar. Mas o principal objetivo é esse, a gente levar aquele momento para outras pessoas também. Mas é comum do dia a dia a gente desanimar, a gente enfraquecer, pensar, né, que, poxa, eu não era assim, né? Mas hoje Viviane, sou mais gradual. Tipo, depende do que você se alimenta. Depende do que você tá passando. Se você está passando por um momento ruim, vai depender de você. Se você quer se alimentar de uma coisa boa, se você quer se firmar naquilo. Agora, é como eu falei, depende de você. Mas Viviane, estou mais gradual, graças a Deus. É porque quando a gente fala essa questão de retiro, que há dá esse fogo, né, nos anima dessa forma, é porque nós estamos vivendo aquele momento. Nós estamos ali para viver aquilo, somente aquilo. 24 horas por Isso, dia, né? Você chega lá, é o café da manhã, almoço, é janta, é tudo. É o momento de confraternização, é isso. Nós estamos vivendo isso. E quando a gente chega, que acaba aquele momento, a gente acaba não preservando isso, não vivendo isso no nosso dia a dia, né? E vem aí que vem a inconstância, o desânimo. Ok, legal, vamos para a segunda pergunta agora. Então, como a Carla começou respondendo a primeira, Vivi, você vai responder a segunda. Você tem se deparado com pessoas inconstantes ao seu redor? Sim, principalmente no meio familiar, né? Porque está próximo de você. Então, se as pessoas estão desanimadas, você desanima. Se as pessoas estão firmes, você firma também, né? Então, em meu particular, sim, tenho me deparado. Certo. E você, Carlinha, você tem se deparado também com pessoas inconstantes aí ao seu redor? O tempo todo. É igual como a Vivi estava falando. Se tem pessoas que estão desanimadas perto de você, automaticamente você, querendo ou não querendo, você vai ficar um pouco para baixo. Como nós estamos na liderança, o nosso foco é não deixar o pessoal desanimar, a galera desanimar. Mas se o pessoal está desanimado, também acaba desanimando o seu líder, né? Então, hoje em dia, eu vejo sim pessoas inconstantes. Principalmente perto de retiros e depois de retiros. Pedro era um exemplo, o apóstolo Pedro era um exemplo de uma pessoa inconstante. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus está tendo uma conversa com os discípulos e pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala: olha, tu és o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Aí no versículo 17, Jesus fala: Pedro, parabéns, você acertou. Mas esse discernimento que você teve não foi humano, mas sim foi algo espiritual. Então a gente vê que Pedro estava vivendo esse momento espiritual também, essa coisa boa, né, na presença ali do Senhor. Já na mesma conversa, nesse capítulo 16, no versículo 23, Jesus fala uma coisa sobre Pedro. Ele virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então nós vemos aqui, na mesma passagem, a inconstância de Pedro também. Uma hora ele estava vivendo o espiritual e agora ele estava vivendo as coisas humanas, as coisas dos homens. Então nós vemos que essa questão de inconstância espiritual está ao nosso redor, muitas vezes nós passamos por isso também. Mas é algo que nós precisamos vencer e trabalhar. Dando aqui procedimento ao nosso bate-papo, agora, Carla, a terceira pergunta. De que forma sua inconstância é exteriorizada? De que forma isso deixa visível, né? Quando a gente olha ao nosso redor, né, é muito visível você ver que a pessoa ela está inconstante, né? Porque uma hora ela tá aqui, aí outra hora ela tá para lá e você não sabe o que ela quer, né? E também quando a gente está inconstante, quando eu estou inconstante, né? Dá para perceber que
às vezes eu tô meio ruim, tô meio para baixo, eu tô me afastando assim, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer no nosso meio, né? Então, a gente tem que sempre estar firme, porque isso é uma coisa que vai acontecer. E isso vai depender muito de nós, né? Verdade, a gente precisa trabalhar isso todo o tempo, né? E você, Vivi, de que forma a sua inconstância é exteriorizada? Olha, eu gosto de compartilhar as coisas nas redes sociais, então, como a Carla falou, vai depender de que forma você está buscando. Eu sempre gosto de ver vídeos que têm mensagens legais, que podem trazer mensagens positivas, e eu compartilhar aquilo, porque isso vai mostrar o que eu realmente tô, aonde eu tô, em que nível eu tô, e espiritualmente e materialmente também. Eu gosto muito, assisto muitos vídeos, acompanho algumas pessoas que eu gosto bastante, mas eu vejo uma coisa também, só vídeo isso não vai suprir o que nós precisamos, que é essa comunhão, é esse dia a dia, é esse buscar pessoal, nós com o nosso Senhor, né? Então isso também é muito importante. E a pergunta 4 agora vai para Vivi. Em sua opinião, o que leva a essa inconstância espiritual? Olha, é uma pergunta bem pessoal mesmo, né? Eu acho que, como mais uma vez eu repito, depende de você, né? Então, o que pode levar é a falta de alimento, principalmente você ter aquele momento com o Senhor. Se você, eu estou muito ocupada hoje, achando que as coisas, né, são mais importantes que aquele momento, que é muito precioso, vai te levar a uma inconstância, vai te levar, peraí, quem eu sou? Então você tem que ter essa autoanálise sempre, que senão você vai parar no tempo e ficar percebendo que, nossa, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Quem eu sou? Isso pode levar a uma inconstância. E na sua opinião, Carla, o que leva à inconstância espiritual? Olha, como a Vivi falou, do que você tem se alimentado, o que você tem assistido, com quem você está falando, ou você está influenciando as pessoas ao seu redor, ou elas estão te influenciando a fazer coisas que não agradam ao Senhor, e essas pessoas elas acabam influenciando você e você vai só se afastando. E gera a inconstância, que acaba gerando o pecado. E já parecida com essa pergunta, mas é também pessoal, a última pergunta que eu quero fazer a vocês: como não deixar a sua fé ser abalada em meio a essas inconstâncias? Na sua opinião, o que deve fazer para que isso não prejudique a sua fé? Olha, na minha opinião, Viviane, é sinceridade com Deus. Porque você tem que perceber, tem que perceber que aquilo não tá legal, que aquilo ali, peraí, eu tô vivendo pra mim ou pra ele? Então, você tem que perceber. E a partir do momento que você percebe, porque isso é, né, normal, e você tem que ser sincero com o Senhor e buscar. Você tem que buscar aquilo de novo, aquele primeiro amor, porque é pra ele. É pra ele. Amém. Carla, como não deixar que a sua fé seja abalada em meio às inconstâncias espirituais? Olha, se for parar para pensar, há uns anos atrás eu pensava, acho que é só ir na igreja e orar, acho que já tá bom. Mas, de fato, esse ano realmente eu fui parar para perceber, depois de 18 anos da minha vida, eu fui parar para perceber que não basta só isso, você ir na igreja e orar. Mas você tem que estar constante nele. Você tem que ler a palavra, porque eu fui descobrir esse ano, nossa, ler a Bíblia é tão interessante, as histórias, né? Então, ir à igreja ajuda muito, orar, estar nele. E também as suas atitudes vai deixar isso claro, se você é ou não. Porque ou você é aquilo, ou você não é. Só tem isso. Legal. Levíticos, capítulo 6, versículo 12, tem tudo a ver com isso que nós estamos compartilhando aqui. Eu quero ler para vocês. Esse versículo diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão.
Então, nós vemos aqui algo que realmente nos ensina como lidar com essa inconstância. O altar é nossas vidas, a lenha é a comunhão com o Senhor. Todo dia nós devemos alimentar esse altar, todo dia nós devemos alimentar esse fogo que é o Espírito Santo na nossa vida. Porque uma vez por semana, chegar no domingo e participar 1 hora e meia do culto, isso não vai manter o fogo aceso. Isso tem que ser algo no nosso dia a dia, todo dia acrescentando, colocando lenha, aumentando a nossa comunhão com o Senhor. Isso vai manter esse fogo aceso. E uma pergunta que eu deixo para vocês e para você que está nos acompanhando. Qual é a primeira coisa que você faz no dia? Será que você está colocando lenha no altar? Ou você já pega o celular, vai para o WhatsApp das redes sociais? O que você tem feito? E para finalizar, eu quero ler com vocês o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Estamos finalizando mais um programa Fé no Diálogo. Eu quero agradecer a sua participação, por estar conosco nesses minutos. E quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe aí seu like, compartilhe com outras pessoas, para que outros também possam ser abençoados com esse programa. E logo nós estaremos lançando novos temas e queremos a participação de vocês. Vocês são muito importantes. Um grande abraço e um beijo no coração de todos.